Todo mundo acha que sabe quem mandou matar a Marielle. A TV mostrou os caras, a polícia prendeu os irmãos, o jornal falou que o caso estava fechado. Mas essa é a primeira mentira que eles querem que você acredite. A verdade não usa fuzil nem anda de chinelo na favela. A verdade usa terno da Ricardo Almeida, tem escritório na Faria Lima e janta no Gero com político e juiz. O nome que vocês ouviram, os rostos que vocês viram, são só a ponta do iceberg, peão, boi de piranha. O verdadeiro poder, o cara que assina a sentença, não tem nome na facção. A gente chama ele de doutor. E não é um só. São vários. Eles são o sistema. Fernandinho Beiramar, Marcola. Esses caras são gerentes, no máximo diretores. Mas o dono da firma, o verdadeiro dono do Comando Vermelho, do PCC, de tudo, esse cara não pisa na cadeia. Ele pisa no tapete vermelho do Supremo. A ordem para apagar a vereadora não veio de dentro de Bangu, não. Veio de uma cobertura no Leblon. E eu sei disso porque a ordem passou pela minha mão. Meu nome. Esquece. Não importa mais. O que importa é o que eu fui lá dentro. Por 12 anos desde moleque eu cresci no comando. Não fui só um vapor ou um soldado. Cheguei a gerente-geral do Complexo da Maré, um dos postos mais altos que um cria pode chegar. Eu era o cara que falava com o asfalto. O dinheiro da cocaína que sai da favela e vai pro seu nariz na festa chique da Zona Sul passava por mim. A compra de fuzil que chega no porto, eu que liberava o pagamento. Eu sentava na mesa com os coronéis da PM para acertar o arrego. Por isso eu sei das coisas. Porque eu não ouvi falar, eu não li em lugar nenhum. Eu vi, eu participei. E tô falando isso agora, gravando essa porra, porque já me considero um homem morto. Eles tentaram me apagar uma vez. Falharam. Mas agora, eles pegaram o que eu tenho de mais sagrado. Então, antes que a minha voz suma para sempre, o Brasil vai saber quem realmente manda nesse país. Não é o presidente, seja o Lula ou o Bolsonaro. É o doutor. O que eu vou contar aqui não é só sobre um crime, é sobre como tudo funciona. A guerra às drogas que você vê na TV é um teatro, uma farsa, um circo para te distrair enquanto a grana de verdade rola por trás das cortinas. A arma que mata o policial na favela é comprada pelo mesmo sistema que paga o salário dele. O juiz que dá a sentença, tipo um Moro da vida, às vezes está recebendo ordem do mesmo cara que manda no tráfico. É tudo um jogo de interesse, e nós, os caras do morro, somos só as peças descartáveis no tabuleiro deles. Eles nos usam para fazer o trabalho sujo, para morrer, para ir para a cadeia no lugar deles. Mas a festa de verdade, o lucro de bilhões, fica com eles. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar o caminho do dinheiro. Vou te contar o nome do doutor que mandou matar a Marielle e por quê. E quando você souber, vai ter que se fazer uma pergunta. Você acha que mora numa democracia ou numa empresa onde você é só um produto? Você não nasce bandido, entende? Ninguém olha para um recém-nascido e fala, esse aí vai ser gerente de boca. Eu nasci em 95, na Rocinha, parte baixa, um lugar chamado Roupa Suja. Meu pai vazou quando eu tinha 5 anos. Lembro do cheiro de cachaça e do barulho da porta batendo. Nunca mais vi, então ficou só eu, minha mãe e minha irmã mais nova. Minha mãe, Dona Cida, era uma guerreira. Acordava 4 da manhã, todo santo dia. Pegava o 174 lotado para limpar apartamento de madame no Leblon. Voltava 10 da noite, os pés inchados, o cheiro de água sanitária na roupa, e ainda tinha força para esquentar um prato de comida pra gente. Ela não falava muito sobre o cansaço, só agia. Ela era o meu exemplo de força, de tudo que era certo no mundo. Mas o mundo não é justo com gente certa, com gente pobre. A vida dela era uma guerra diária só para botar arroz e feijão na mesa. Uma guerra que, no fundo, eu sabia que ela estava perdendo, pouco a pouco, um dia de cada vez. Ela era a prova de que só trabalhar duro não te leva a lugar nenhum nesse país. A memória mais forte que eu tenho da infância não é de brincadeira. É do cheiro. O cheiro de mofo que subia pelas paredes do barraco quando chovia forte. O cheiro do esgoto da vala que corria a céu aberto na porta de casa. O gosto da comida, muitas vezes era só arroz. Arroz puro, às vezes com um pouco de farinha para enganar a fome. Lembro de fingir que estava dormindo, encolhido no colchão fino no chão, e ouvir minha mãe chorando baixinho na cozinha, achando que ninguém estava escutando. Era um choro silencioso, engasgado, de quem não pode se dar ao luxo nem de sofrer alto. A gente morava num cubículo de tijolo sem reboco, com telha de zinco. No verão, era um forno. No inverno, um gelo.
O som da chuva na telha era o som do desespero, porque a gente sabia que ia ter goteira em cima da nossa cama. Pobreza não é só não ter dinheiro. É uma agressão constante aos seus sentidos. É o frio, a fome, o barulho, o cheiro. É uma humilhação que entra na sua pele e nunca mais sai, não importa quanto dinheiro você ganhe depois. Na escola, o bagulho ficava ainda mais claro. Eu ia com o mesmo tênis furado o ano inteiro. Na hora do recreio, eu via os moleques com lancheira, com biscoito, com suco de caixinha. Eu não tinha nada. Ficava num canto, fingindo que não tava com fome. Foi ali que eu entendi que existiam dois Brasis. O deles, do asfalto, que aparecia na TV, e o nosso, do morro, e esses dois Brasis não se misturavam. O único jeito que o Brasil de lá subia aqui era de caveirão, com o Bop arrombando porta de morador, tratando todo mundo como lixo. O Estado, para mim, nunca foi o posto de saúde, a escola de qualidade. O Estado era o fuzil na minha cara, o policial corrupto pedindo dinheiro no comércio do meu vizinho. Quem mandava de verdade no dia a dia era a facção. Precisava de um remédio, falava com o dono. A luz acabou. O cara da facção resolvia com o gato. Tinha briga de vizinho, quem julgava era o Tribunal do Tráfico. Eles eram o único governo que funcionava, o único poder que realmente existia na minha vida. Tudo virou de cabeça para baixo quando minha mãe ficou doente. Começou com um cansaço, uma fraqueza que não passava. A gente achou que era só o trampo pesado, mas foi piorando. Ela desmaiou um dia, voltando do serviço. Levamos pro posto. O diagnóstico veio como um soco no estômago, insuficiência renal crônica, os dois rins parando. Ela precisava de hemodiálise, urgente. A fila no SUS, meses. Meses que ela não tinha. A gente via ela definhando no sofá, a pele amarelada, sem força nem para levantar. O desespero tomou conta de tudo. Foi aí que o homem apareceu, o frente da comunidade na época. Ele soube da história. Bateu na nossa porta numa noite, com dois seguranças. Não foi grosso, não ameaçou. Foi quase gentil. Ele olhou para minha mãe, olhou para mim e disse: "O que precisar para Dona Cida, a firma vai bancar." Ele botou um maço de notas de 100 na mesa. Tinha uns 5.000 reais ali, o suficiente para começar o tratamento numa clínica particular no dia seguinte. Eu olhei aquele dinheiro. Era a vida da minha mãe ali, em cima da mesa. Eu peguei o dinheiro. Que escolha eu tinha? Ver minha mãe morrer esperando o governo ou aceitar a ajuda do diabo? No dia seguinte, ela começou a diálise. A cor voltou pro rosto dela. Mas eu sabia que aquele dinheiro não era um presente. Era um contrato. Uma semana depois, o mesmo cara me chamou para conversar. "Tô precisando de um garoto esperto para ficar de olho no movimento lá na entrada da favela. 250 por semana, só para avisar no rádio se a polícia subir. O salário da minha mãe no mês inteiro, eu faria em 2 semanas. Só para olhar." Eu tinha 16 anos. Naquele momento minha infância acabou. Eu aceitei, claro. Eu devia a vida da minha mãe para aqueles caras. A dívida era impagável. Não foi uma escolha, foi uma sentença. Naquele dia, eu não entrei pro crime porque eu queria poder, ou dinheiro fácil, ou adrenalina. Eu entrei porque o sistema me encurralou. Eu vendi a minha alma para comprar um pouco mais de tempo para a pessoa que eu mais amava no mundo. E essa foi a porta de entrada pro inferno. Meu primeiro trampo na firma foi o mais baixo, mas o mais importante, olheiro. O cicatriz, um vapor mais velho que tinha uma marca de faca no rosto, foi quem me botou na função. Ele me deu um radinho e um banquinho de plástico e falou: "Fica aí no beco de olho na principal. Qualquer movimento estranho tu avisa. Viatura, carro sem placa, cara de terno, qualquer coisa que não seja daqui, tu canta no rádio." Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu tinha 16 anos e o destino de dezenas de homens armados dependia do meu olhar. Aprendi a diferenciar o ronco do motor de um Gol da PM, de um Palio da Civil, do barulho pesado do caveirão subindo a ladeira. O medo era constante. Cada sirene ao longe me dava um arrepio. Mas no fim da primeira semana, o cicatriz me passou 250 reais. 250. Aquele dinheiro não era só papel. Era o remédio da minha mãe garantido por mais um mês. Era carne no prato, era a dignidade de não precisar pedir nada a ninguém. O medo continuava ali, mas a necessidade era muito maior. Eu estava comprando a vida da minha mãe, uma semana de cada vez. Com o tempo, o medo vira rotina. De olheiro, fui pro radinho, coordenando os outros moleques. Depois, virei vapor, fazendo a venda direta na boca. Aos 18, me deram minha primeira arma. Não era um fuzil, nada disso, era uma pistola Taurus.
40, cromada, pesada. Lembro de segurar ela pela primeira vez. O metal frio na minha mão, o cheiro de óleo. Era um peso que não era só físico, era um peso na alma. Com ela, eu não era mais um moleque. Eu era um soldado, e soldado vai pra guerra. A primeira vez que eu tive que usar não foi numa troca de tiro com a polícia. Foi para apagar um X9, um informante que estava passando a visão do nosso paiol pros rivais. Levaram o cara para um matagal no alto do morro. Ele chorava, pedia pela família. Meu chefe na época, o fantasma, olhou para mim e falou: "É você. Mostra que é homem." O mundo ficou em silêncio. Eu só ouvia meu coração batendo. Fechei os olhos e puxei o gatilho. O barulho foi seco. Quando abri, uma parte de mim tinha morrido junto com aquele cara. O menino que sonhava em ser jogador de futebol, o filho da dona Cida. Ele ficou ali, naquela poça de sangue. Meu pagamento subiu para 1.500 por semana. A alma custava caro. Aos 20 e poucos anos, eu já não era mais um soldado qualquer. O fantasma confiava em mim de olhos fechados. Eu virei gerente. Primeiro de uma boca, depois de uma área inteira. Eu tinha uns 30 homens sob meu comando, entre vapores, olheiros e soldados. Eu controlava o fluxo de dinheiro, a compra de material, a logística da distribuição. Por semana, passava pela minha mão uns 200, 300 mil reais em dinheiro vivo. Era uma grana que eu nunca imaginei que veria na vida. Comprava roupa de marca, tênis que eu só via na vitrine, ia em restaurante caro na Barra. Eu me sentia poderoso. Achava que tinha chegado no topo. Eu era o cara que negociava o arrego com o capitão do batalhão, que recebia o vereador pedindo voto em troca de vista grossa. Eu achava que entendia o sistema. Para mim, o poder tinha nome e rosto. O chefão da facção na época, um cara que a gente chamava de rei. Ele era o topo da pirâmide. Ou era o que eu, e todo mundo, acreditava. O poder, para mim, era o barulho do fuzil, o respeito no olhar dos outros, a pilha de dinheiro na mesa. O rei era uma lenda. Um fantasma que quase ninguém via, mas cuja palavra era lei. Quando ele descia para uma reunião na favela, o que era raro, o morro inteiro parava. Silêncio absoluto. Ninguém falava alto. Ninguém soltava a pipa. O medo e o respeito eram a mesma coisa. Ele resolvia tudo. Dava a sentença no tribunal do tráfico, autorizava ataque em área rival, liberava a grana para comprar um arsenal novo. Eu via político de terno suando frio na frente dele, pedindo apoio para a eleição. Via oficial da PM, fardado, sentando na mesa para acertar o arrego do mês, tratando o rei com uma deferência que ele não devia dar nem pro governador. Eu olhava aquilo e pensava: é isso. Esse é o poder de verdade. O Estado se curva pro crime. Eu tinha certeza que o rei era o dono de tudo, o presidente do nosso império. A gente era o poder paralelo, o Estado dentro do Estado. Era uma ilusão confortável, uma mentira que a gente contava para si mesmo para justificar as mortes, o sangue, a podridão. A gente se sentia rei no nosso próprio castelo de areia. Mas a areia começou a escorrer pelos meus dedos. Eu era bom com números, sempre fui, e as contas não fechavam. Tinha muito dinheiro saindo do caixa, grana que não ia para comprar arma, nem para pagar o arrego, nem pro caixa da família que sustenta os presos. Eram valores absurdos, milhões por mês, que simplesmente sumiam. Quando eu perguntava pro fantasma, ele desconversava. Não é da tua conta, moleque, faz o teu e não se mete onde não é chamado. Mas o que mais me deixava com a pulga atrás da orelha era o telefone. Tinha umas ligações que o fantasma recebia, de número privado, que transformavam ele. O cara, que era brabo, que não tinha medo de nada, ficava pálido, falava baixo, quase sussurrando. Sim, senhor, pode deixar, senhor. Vai ser feito do seu jeito, senhor. Senhor? Que porra de senhor era esse? No nosso mundo, ninguém chamava ninguém de senhor. Era uma linguagem de outro universo. Ficou claro para mim que o rei, o fantasma, todos eles não eram os donos da porra toda. Eram só gerentes, e o verdadeiro dono estava ligando para cobrar o resultado. Minha chance de descobrir a verdade veio pela lealdade. Numa operação grande do BOPE, o fantasma foi encurralado. Eu podia ter fugido, mas voltei, troquei tiro com os caras, e tirei ele de lá com um tiro de raspão no braço. Salvei a vida dele. Depois daquele dia, eu virei a sombra dele. Não era mais só o gerente financeiro. Eu era o segurança pessoal, o motorista, o homem de confiança absoluta. Foi aí que eu comecei a sair do morro, mas não para ir para festa. Ele me levava para reuniões.
Eu dirigia o carro blindado, uma Hilux preta, e parava em frente a prédios de luxo no Leblon, na Faria Lima em São Paulo, em restaurantes onde um prato de comida custava o que eu ganhava numa semana no começo. Eu ficava no carro, na porta, esperando. Mas eu via quem entrava e quem saía. Desembargador, deputado federal, empresário do ramo de transporte, dono de construtora. Eram eles os senhores do telefone. Ali eu entendi. A gente não era o poder paralelo. A gente era só o braço armado, a mão de obra suja de um poder muito maior, um poder que usava terno e gravata. Eu estava prestes a ver o diabo cara a cara. O momento exato em que a venda caiu dos meus olhos foi numa noite fria de novembro de 2017. Não foi na favela, não teve tiro, não teve gritaria. Foi num silêncio que dava para ouvir o coração bater. O fantasma me levou para um galpão de logística em Duque de Caxias, na Baixada. Disse que era para receber uma carga nova de fuzis que estava vindo do Paraguai, mas o clima estava estranho. Não tinha a agitação de sempre, os vapores rindo, a música alta. Tinha uns 10 caras nossos, os mais bravos, todos quietos, encostados na parede, olhando pro chão. O ar era pesado, gelado. O fantasma, que era um cara que não tinha medo nem do diabo, andava de um lado pro outro, suando, mesmo com o frio. Ele olhava o relógio a cada 30 segundos. Eu estava ali como segurança dele, com a pistola na cintura, mas pela primeira vez na vida, eu senti que o perigo não vinha de fora. Vinha de quem estava para chegar. A gente não estava ali para receber arma. A gente estava ali para receber o dono. Eu só não sabia disso ainda. Foi quando uma Mercedes preta, blindada, entrou no galpão sem fazer barulho, o motor quase um sussurro. O carro parou no centro e só o motorista desceu para abrir a porta de trás. O fantasma ajeitou a camisa, passou a mão no cabelo e foi até lá como um cachorro que espera o dono. De dentro do carro saiu um homem. Ele não parecia um bandido. Devia ter uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás, um terno cinza de um tecido que parecia brilhar mesmo na luz fraca do galpão. No pulso, um relógio suíço de ouro que valia mais que a minha vida inteira. Ele não olhou para ninguém. Os olhos dele, frios como gelo, foram direto no fantasma. E então eu vi a cena que quebrou a minha mente. O fantasma, o homem que mandava matar, que enfrentava o bope de peito aberto, inclinou a cabeça. Não foi uma reverência de filme, mas foi um gesto claro, inconfundível, de submissão absoluta. O homem de terno se aproximou dele, sem pressa, e falou baixo, mas a voz cortou o silêncio como uma navalha. Os números do último mês não me agradaram, Roberto. Ele chamou o fantasma pelo nome de batismo. Naquele instante, o fantasma deixou de ser um monstro. Virou só Roberto. Um funcionário levando bronca do patrão. Aquele homem era um dos doutores. O nome dele, o verdadeiro, eu vou guardar para o final. Mas o perfil era sempre o mesmo. Empresário de sucesso, com escritório na Faria Lima, cobertura no Leblon, dono de empresas de importação e exportação, de construtoras, tudo fachada, claro. A especialidade dele era lavar o nosso dinheiro. O dinheiro do comando, do PCC, de tudo. Por mês, só na mão dele, passava algo entre 50 e 100 milhões de reais. Grana viva do pó, da maconha, do crack. Ele transformava esse dinheiro sujo de sangue em apartamentos de luxo em Miami, em ações de empresas na bolsa, em contas na Suíça. Ele era um mágico das finanças do crime, e por que ele nunca seria pego? Porque os contatos dele não eram o sargento do batalhão ou o delegado da distrital. Os contatos dele eram desembargadores, ministros do STF, senadores da República. Ele não pagava arrego para a polícia. Ele escrevia as leis que a polícia tinha que seguir. Ele não era um fora da lei. Ele era o dono da lei. O sistema não era falho, o sistema era ele. Naquele galpão, eu entendi tudo. Eu achava que a gente era o poder, que Marcola, Beira-Mar, o rei, o fantasma, que eles eram os generais de uma guerra contra o Estado. Que ilusão de moleque. Eles eram só a fachada. Os gerentes da filial, os garotos propaganda do medo, os bodes expiatórios perfeitos para quando o sistema precisasse mostrar serviço. Eles estampavam os jornais, viravam série de TV, pegavam 100, 200 anos de cadeia. Enquanto isso, os verdadeiros donos, os doutores, jantavam no gelo com o juiz que deu a sentença e com o político que fez a lei. A guerra às drogas que você assiste no Jornal Nacional é um teatro, um reality show sangrento para te manter distraído, para justificar o genocídio na favela e para manter o preço da droga lá em cima. As decisões de verdade,
as que movimentam bilhões e decidem quem vive e quem morre, não são tomadas num barraco na Rocinha. São tomadas numa sala com ar-condicionado em Ipanema, com um copo de uísque de 30 anos na mão. Nós éramos só os peões no tabuleiro deles. Saber disso foi a minha sentença de morte. A partir do momento em que eu vi o rosto daquele homem, eu deixei de ser uma peça útil no jogo e me tornei uma testemunha, um arquivo vivo. Um risco que precisava ser eliminado. Minha visão de mundo desmoronou. O respeito que eu tinha pelos chefes virou pó. Eu passei a enxergar as cordas, a ver os fios que moviam os fantoches. Todo o poder, toda a marra, toda a violência. Era tudo uma encenação. E eu tinha visto o homem por trás da cortina. Tem uma frase que resume tudo o que eu aprendi naquela noite. O verdadeiro poder não grita, ele sussurra. O doutor não precisou levantar a voz. A presença dele bastava. E foi a voz desse mesmo doutor que, poucos meses depois, sussurrou no ouvido certo a ordem para executar a Marielle. Ele não sujou as mãos, ele nunca suja. Ele apenas deu o comando e a máquina de morte que ele controla fez o resto. E eu, que sabia disso, que tinha o rosto e o nome dele gravados na minha memória, virei o próximo da lista. Eu era um problema que precisava ser apagado. Depois daquela noite no galpão, eu sabia que meu prazo de validade tinha vencido. Eu era um arquivo vivo, uma ponta solta. Um fantasma nunca mais olhou para mim do mesmo jeito. O olhar dele não era de raiva, era de pena. A pena que se tem por um animal que vai ser abatido. Eu não esperei a ordem chegar. Juntei o pouco de dinheiro vivo que eu guardava fora do esquema, uns 30 mil reais, e planejei a fuga. A oportunidade veio numa troca de tiro com os rivais na divisa do morro. No meio do caos, do barulho de G13 e AR-15, eu empurrei o corpo de um dos nossos que tinha acabado de morrer para dentro de um carro roubado, joguei uma granada dentro e me mandei pelo mato. O carro explodiu. O corpo carbonizado virou o meu. Para eles, eu estava morto. Deixei para trás o status de gerente, o apartamento na Barra, a grana no banco que eu nunca poderia sacar. Deixei meu nome, minha história. Peguei um ônibus na rodoviária, sem destino certo, e só parei quando vi uma placa que parecia de outro país, Curitiba. Eu não sabia nada sobre o lugar, só que era longe, frio e cheio de gente que não me conhecia. Era perfeito. Eu não estava fugindo para um paraíso, estava fugindo para um lugar onde eu pudesse ser ninguém, e ser ninguém, para mim, era a única chance de continuar vivo. Em Curitiba, eu virei Ricardo Silva, o sobrenome mais comum que consegui pensar. Com o dinheiro que eu tinha, aluguei um quartinho nos fundos de uma casa num bairro operário e comprei uns documentos falsos, mas bons. O resto da grana usei para me matricular num curso de mecânica do Senai. Eu sempre tive jeito para mexer com motor, era a única coisa que eu sabia fazer que não envolvia uma arma. Em 6 meses, eu estava trabalhando numa oficina pequena, de bairro. O cheiro de graxa e óleo substituiu o cheiro de pólvora e maconha. Minhas mãos, que antes contavam pilhas de dinheiro sujo, agora estavam sujas de verdade, calejadas de apertar parafuso. Meu salário era uma miséria, mal dava para pagar o aluguel e a comida. Mas pela primeira vez em mais de uma década, eu dormia a noite inteira. Sem sobressalto, sem arma debaixo do travesseiro. Eu andava na rua e ninguém baixava a cabeça para mim. Ninguém me olhava com medo. Eu era invisível. E essa invisibilidade era a maior paz que eu já tinha sentido. Eu era só o Ricardo da oficina, um Zé Ninguém. Durante quase 2 anos, eu vivia assim, numa rotina cinzenta, repetitiva e absolutamente maravilhosa. A liberdade não era ter poder. A liberdade era não ser notado. Foi na oficina que eu conheci a Júlia. O Celta dela enguiçou na esquina, e ela chegou lá apavorada, achando que ia ser uma fortuna para consertar. Era só a bateria. Enquanto eu trocava, a gente conversou. Ela era professora de história numa escola pública. Falava com um brilho no olho sobre a Revolução Francesa, sobre como as pessoas lutavam por liberdade. Mal sabia ela que o mecânico sujo de graxa na frente dela estava no meio da sua própria guerra silenciosa por essa mesma liberdade. Ela era o oposto de tudo que eu conhecia. Era doce, falava baixo, tinha uma risada que parecia música. Ela não viu um ex-gerente do tráfico, um assassino. Ela viu o Ricardo, um cara quieto que consertou o carro dela e não tentou enganá-la. Eu inventei uma história qualquer. Disse que era do interior de São Paulo, que meus pais tinham morrido num acidente de carro e que eu vim pro sul tentar a vida. Uma mentira simples para uma vida que eu queria que fosse simples. A gente começou a sair.
Ir ao cinema, passear no parque, comer cachorro-quente na praça, coisas normais, coisas que eu nunca tinha feito. Eu me apaixonei por ela como um homem se afogando se apaixona pelo ar. Ela era a minha chance de respirar, de ser uma pessoa de verdade. Ela era a minha redenção. A gente se casou 6 meses depois. Não teve festa, nem igreja. Fomos só nós dois no cartório, de calça jeans. Assinamos os papéis e comemos uma pizza para comemorar. Foi o dia mais feliz da minha vida. 3 meses depois, a notícia que mudou tudo. Júlia estava grávida. Era um menino. A gente já tinha escolhido o nome, Lucas. Cada mês da gravidez dela era como se um tijolo de esperança fosse colocado na fundação da minha nova vida. Eu chegava do trabalho, cansado, com cheiro de gasolina, e a primeira coisa que eu fazia era ajoelhar na frente da barriga dela e conversar com o meu filho. Eu contava histórias que eu inventava na hora, sobre heróis e mundos melhores. Eu prometia para ele, ali no silêncio do nosso apartamento minúsculo, que ele nunca ia conhecer o mundo de onde eu vim, que a vida dele seria limpa. Quando ela estava com 7 meses, a barriga já redonda e dura, eu deitei a cabeça ali uma noite e senti ele chutar. E pela primeira vez desde que eu era criança, eu chorei. Não era choro de dor, nem de raiva. Era choro de alívio, um alívio que lavava a alma. Naquele momento, abraçado à minha mulher e ao meu filho que ainda nem tinha nascido, eu tive certeza absoluta. Eu tinha conseguido. Eu tinha escapado. Eu estava finalmente livre. A ilusão acabou numa terça-feira chuvosa, em outubro de 2024. O céu de Curitiba estava cinza, pesado, do jeito que eu tinha aprendido a gostar. Eu estava na oficina, debaixo de um Onix, trocando o escapamento. O cheiro de graxa, o barulho da parafusadeira, a música brega que tocava no rádio do meu chefe. Tudo normal. A vida era aquilo, simples, repetitiva, segura. Foi quando eu vi, pelo vão entre o carro e o chão, um par de sapatos pretos, caros, brilhando de tão polidos, parados ao lado do elevador, sapatos que não pertenciam àquele lugar. Empurrei o carrinho e saí de debaixo do carro. Era um Audi A8 preto, os vidros tão escuros que pareciam 2 buracos negros. Ele não tinha placa. O motor estava desligado, mas o silêncio que ele trazia era mais alto que qualquer barulho. O tempo parou. O rádio da oficina parecia tocar debaixo d'água. Meu coração, que tinha aprendido a bater num ritmo calmo, voltou a ser um tambor de guerra. Eu sabia, com cada fibra do meu corpo, que eles tinham me encontrado. O paraíso tinha acabado, a coleira tinha esticado até o limite e agora estava sendo puxada de volta, com força. A porta do passageiro se abriu e um homem desceu. Não era um soldado, não era um bandido com a cara amarrada. Era um senhor, uns 50 e poucos anos, terno cinza impecável, cabelo grisalho penteado para trás com gel. Parecia um executivo de banco, um advogado da Faria Lima. Ele caminhou na minha direção sem pressa, os sapatos caros não fazendo barulho no chão sujo de óleo. Ele parou na minha frente e o cheiro do perfume dele, amadeirado e caro, invadiu o meu espaço. Eu estava paralisado, a chave de boca ainda na minha mão, um peso inútil. Ele não sorriu. O rosto era uma máscara de indiferença profissional. Ele olhou nos meus olhos e falou, a voz baixa, fria, corporativa, como se estivesse fechando um negócio. Rafael, ele disse. Ele usou o meu nome de verdade, o nome que eu não ouvia há quase 3 anos. O nome que eu tinha enterrado junto com um corpo carbonizado numa favela do Rio de Janeiro. Cada sílaba foi um soco no estômago. O Ricardo, o mecânico, morreu ali, e o Rafael, o gerente, ressuscitou. O doutor manda um recado, ele completou, a voz sem nenhuma emoção. Ele estendeu a mão, não para me cumprimentar, mas para me entregar um envelope pardo, desses de documento. Minha mão tremia tanto que quase não consegui pegar. Abri o lacre com o dedo sujo de graxa. Dentro, não tinha uma carta. Tinha fotos. 4 fotos. A primeira era minha, tirada de longe, uma semana antes, eu saindo da oficina, rindo de alguma piada do meu chefe. Eles estavam me vigiando. A segunda era da Júlia, entrando no mercado do bairro, a mão na barriga linda, meu ar sumiu. A terceira era da minha mãe, Dona Cida, sentada num banquinho na porta do nosso antigo barraco na Rocinha, o olhar cansado de sempre, a dívida original. E a quarta? A quarta foto me quebrou. Era a imagem preta e branca do ultrassom. A foto do meu filho, do Lucas. A silhueta perfeita de um futuro que eu achava que tinha conquistado. Ver a imagem mais pura da minha vida, a prova da minha redenção, nas mãos sujas daquelas pessoas,
Foi como levar um tiro na alma. O envelope caiu da minha mão e as fotos se espalharam no chão imundo da oficina, misturando a inocência do meu filho com o óleo e a sujeira. Você tem 48 horas para estar no Rio. Aeroporto Santos Dumont. Meio-dia. Alguém vai te encontrar, o homem de terno disse, a voz ainda um monotrilho de frieza. Ele olhou para as fotos no chão, depois para mim, os olhos dele vazios como os de um tubarão. Se você não aparecer, ou se tentar qualquer gracinha, a gente resolve a situação. A ordem é simples e clara. Ele fez uma pausa, como se quisesse que cada palavra se cravasse na minha mente. Primeiro a velha lá no morro, depois a esposa, aqui no sul. E por último, a gente arranca a semente que ainda nem brotou. Entendido? Ele não esperou resposta. Virou as costas, entrou no Audi e o carro saiu em silêncio, desaparecendo na rua como um fantasma. Eu fiquei ali, parado, no meio da oficina, o mundo girando. Meu chefe gritou alguma coisa sobre o escapamento do Onix. Eu não ouvi. Eu só ouvi a ameaça ecoando na minha cabeça. Semente que ainda nem brotou. Eles tinham transformado meu filho numa arma contra mim. A maior alegria da minha vida tinha virado a minha sentença. Passei horas ali, parado no mesmo lugar, muito depois que a oficina fechou e as luzes se apagaram. A chuva fina batia no telhado de zinco, o mesmo som da minha infância no barraco, o som do desespero. E no escuro, na solidão, a verdade me atingiu com a força de um trem. Eu nunca fui livre. A minha fuga, a minha nova vida, o meu casamento, o meu filho. Nada daquilo foi uma conquista. Foi uma concessão. Eles me deixaram ir. Eles me deixaram construir algo, me deixaram amar, me deixaram ter algo a perder. Porque um homem que não tem nada a perder é perigoso. Mas um homem que tem um mundo inteiro a proteger? Esse homem é um escravo perfeito. A Júlia e o Lucas não eram a minha liberdade. Eles eram a minha coleira. A coleira mais bonita, mais preciosa, mas ainda assim uma coleira, presa no meu pescoço, com a corrente na mão deles. Eles não construíram uma prisão de concreto para mim. Eles esperaram eu construir a minha própria prisão, com paredes feitas de amor e grades feitas de esperança. E agora, eles só tinham vindo trancar a porta. Eu voltei. Não tive escolha. Hoje, eu vivo num apartamento de luxo na Barra da Tijuca, com vista para o mar. Eles me deram um carro do ano, dinheiro na conta, tudo que o antigo eu sonharia em ter. Mas isso aqui não é uma casa, é uma cela, uma gaiola de ouro. Eu não posso sair sem um dos seguranças deles. Não posso ligar para ninguém. Uma vez por semana, eles me mandam um vídeo de 10 segundos da Júlia, caminhando no parque, a mão na barriga que cresce a cada dia. É a prova de vida dela, e a minha sentença de morte contínua. Eu sou um homem morto que ainda respira. Um fantasma a serviço da firma, esperando a ordem que vai me apagar de vez. A minha sentença não é de 20 ou 30 anos num presídio. Minha sentença é acordar todo dia sabendo que a vida das pessoas que eu amo depende da minha obediência cega, até o dia em que eu não for mais útil. Eu tenho 29 anos. Não vou ver os 35. Eu sei disso. E essa gravação é a única coisa que eu ainda controlo. Meu último ato de um homem que já perdeu tudo. O Brasil inteiro acredita que o inimigo tem um rosto. É o Fernandinho Beiramar, o Marcola, o Nem da Rocinha. São os nomes que estampam os jornais, os caras que o Datena xinga na TV. Eles são um monstro perfeito. Saíram da favela, falam com gíria, posam pra foto com fuzil. Mas essa é a maior mentira que contaram pra vocês. Eles são a fachada, os gerentes de franquia, os bodes expiatórios que o sistema cria para poder sacrificar quando a opinião pública exige sangue. O inimigo de verdade não usa chinelo e bermuda. Ele usa terno Ricardo Almeida e sapato italiano. Ele não mora na Rocinha, mora nos Jardins, em São Paulo, ou numa cobertura no Leblon, onde a polícia só entra para trabalhar de segurança particular. O homem que mandou apagar a Marielle, o doutor que me puxou de volta para esse inferno, atende pelo nome de Augusto Bastos, dono de uma das maiores construtoras do país, um dos homens que financia a campanha de metade do Congresso Nacional. O nome dele nunca vai aparecer no jornal, porque ele não é o crime. Ele é o dono do sistema que define o que é crime. Essa guerra às drogas que você vê na TV é a maior farsa da história do Brasil. Não é uma guerra contra as drogas, é uma guerra contra os pobres. Um mecanismo de controle social e genocídio com patrocínio do Estado. Enquanto um moleque de 19 anos, preto, morador da Maré,
toma um tiro de 7,62 nas costas e vira estatística no Jornal da Noite, o Dr. Augusto Bastos está jantando no Gero com um senador da República e um ministro do Supremo para decidir o futuro de uma licitação bilionária. O sistema não é falho, ele é perfeito. Ele foi desenhado para funcionar exatamente assim. Para moer a nossa carne na favela, para encher as cadeias de jovens que não tiveram outra opção, enquanto protege os verdadeiros barões do tráfico, os que lavam o dinheiro em paraísos fiscais e usam a violência como uma ferramenta de negócio, operada por controle remoto. O verdadeiro poder não dispara um fuzil, ele opera numa planilha de Excel. A verdadeira arma de destruição em massa é a caneta que assina a lei, o cheque que compra a sentença, a ordem sussurrada num telefone que ninguém tem coragem de grampear. Então, por que eu tô fazendo isso? Por que arriscar a vida da minha família? O pouco de tempo que me resta para gravar essa porra que talvez ninguém acredite, porque essa gravação é a única coisa que eles não podem mais tirar de mim, é meu único e último ato de rebelião. Eles podem me matar amanhã, podem apagar meu corpo, meu nome, minha existência. Mas a verdade, uma vez dita, não pode ser morta. Ela fica aí, no ar, esperando que alguém escute. O nome do Augusto Bastos, a estrutura dos doutores, a farsa da guerra às drogas. Isso não pode morrer comigo. É o meu legado pro meu filho, Lucas. Um filho que eu nunca vou conhecer, mas que um dia, talvez, vai saber que o pai dele não foi só um monstro. Que no final, ele tentou fazer a coisa certa. E agora essa verdade é sua também. Agora que você sabe que o monstro não tá no morro, mas na cobertura de frente pro mar, na cadeira do Congresso, no Tribunal Superior, o que você vai fazer com isso? O verdadeiro inimigo não é o cara que aperta o gatilho, é o cara que assina o seu contra-cheque. Se essa história te fez enxergar o que acontece por trás das cortinas, não guarde para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Se inscreva para continuar recebendo os relatos que a mídia tradicional faz questão de esconder. Deixe seu comentário abaixo e diga o que você realmente pensa sobre quem manda neste sistema. A sua voz também é uma arma.